Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. E meu nome é Ana Paula Araújo, vim conversar com vocês hoje sobre a aparente grandeza desse mundo, né? E a aparente também pequenez das coisas do Senhor, do reino, porque são coisas invisíveis, né? As coisas desse mundo, elas são muito fáceis para a gente observar e mensurar. Mas as coisas eternas, as coisas que são do céu, elas não são visíveis para nós com facilidade agora, né? A não ser que isso abra os nossos olhos. Então, para a gente falar um pouquinho desse assunto, que é bem relevante e às vezes a gente não se dá conta, né? As coisas do mundo, elas parecem muito maiores e melhores do que o evangelho. Você vai ver a questão da... Até na própria cultura ela traz, né? O cristão como uma pessoa humilde, ali pobre, que passa dificuldade, e a pessoa que é ímpia, que não serve o Senhor, como alguém bem-sucedido, inteligente, capaz e rico, né? E não é assim, né? São estereótipos que a cultura criou, trazer uma linguagem, uma figura mais meio deplorativa para o evangelho, para fazer com que ele pareça menos atraente, né? E o Senhor, ele tem algo muito melhor e maior para nós, né? O inimigo, ele tentou quando tentou Jesus, né? Quando Jesus estava nessa terra, no deserto, ele tentou Jesus e falou: se você prostrar no meu adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra, né? Tudo isso e mostrou para ele, olha só que coisa maravilhosa, né? Toda aquela pompa, todo aquele poder, aquela influência, dinheiro, toda a influência que havia naqueles povos. Mas Jesus sabia quem servia. Jesus sabia de onde ele tinha vindo, sabia, conhecia o seu pai. Então sabia que toda aquela glória aparentemente grande que ele via era passageira. Todos aqueles reinos não existem mais, né? E vários outros que cresceram depois, eles se acabaram. E os que a gente tem hoje, no futuro, vão se acabar também. Porque são coisas desse mundo, elas são passageiras. Elas têm uma aparência de grandiosidade, mas é só uma aparência, elas vão passar. Mas o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele tem para nós, a eternidade. E até mesmo se você olhar para a tecnologia, para a ciência, parece algo tão fantástico. Nossa, quanta coisa. E realmente é incrível você observar a inteligência artificial, os robôs, né, toda coisa que a gente ainda não sabe, né, toda a capacidade que o ser humano tem de sair do planeta, né, de enviar naves e pessoas para fora do planeta. Isso é muito incrível. Mas isso é tão pouco diante do poder de Deus, diante da capacidade de Deus de transformar, de operar, de fazer qualquer coisa, né? A gente consegue, tem tecnologia para sair do planeta. Deus tem a inteligência, a capacidade, o poder para criar todo o universo. Então, tipo assim, o que é maior do que isso? Né? A gente dá uma ênfase tão grande a coisas tão pequenas, enquanto Deus tem muito mais para nós. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso quando eu estava ouvindo um podcast em que o pastor falava sobre a questão do templo de Marduk, né, na Babilônia. Foram encontrados no século XX, ainda tem pouco tempo que foi redescoberto, e era algo esplêndido, né, algo fantástico, que a gente só conhecia pela literatura, né, nos dias de hoje. Mas foi algo que tinha uma pompa muito grande, né? Provavelmente os exilados de Babilônia, né, que o povo que foi levado de Israel para lá durante o exílio, eles viram toda essa pompa que a Babilônia tinha, todo o poder, toda a influência, eles estavam no auge, né, do seu domínio ali como império mundial, e tinha uma aparência muito poderosa. Né? O templo ele tinha cerca de 90 metros de altura. Você imaginar um templo com 90 metros de altura, né? Mais de 2.000 anos, 2.500 anos, cerca de 3.000 anos mais ou menos atrás, é algo muito grande. Então, e você comparar com o Templo de Salomão, né? Ele até fez uma comparação no podcast, que tinha cerca de 15 metros de altura. Né? Era algo muito lindo, todo revestido de ouro, todo tipificando toda a questão do céu, né? Da eternidade, tudo isso era o verdadeiro significado, não só a questão material que havia nele, mas muito mais a representação das coisas celestes. E se você fosse comparar, né, o Templo de Salomão foi algo muito belo, mas com certeza os templos da Babilônia eram muito mais bonitos em questão de aparência. Mas, se você for pensar em questão de duração, influência que isso causou no tempo, até hoje a gente ouve falar do Templo de Salomão. Foi destruído, né? Mas até hoje você tem uma simbologia, tem um poder, porque foi guiado pelo Senhor. Então, algo que gerou fruto mais de 2.000 anos depois, enquanto que foi construído por Nabucodonosor, né? Ele perdeu até o significado. Né? Os historiadores acreditavam que nem existisse Babilônia, porque só haviam relatos
escritos. Não tinha nada, não tinha. Ela estava soterrada, né? Vários reinos foram conquistando ali. Ela foi sendo destruída. E depois foram escavadas no século XX agora, depois desse tempo todo. Até a Bíblia parecia que estava contando uma historinha de mentira quando falava da Babilônia, porque não existia. Não existia. Né? A escrita cuneiforme ela foi traduzida assim que foi descoberta também, com as escavações da Babilônia, né? Então foi traduzido ali, então a gente conseguiu muita coisa, muita informação, e viu que realmente é real. Toda a história da Bíblia, né, mais uma vez se confirmou, por mais que durante, né, mais de 2000 anos aí ela fosse duvidada, né? Não sei se essa palavra existe, mas ela fosse colocada em xeque porque não havia registro histórico dela, né, físico. Isso é só um exemplo de como as coisas desse mundo são passageiras e são pequenas, né? Enquanto o que Deus tem para fazer e vai fazer é muito maior, né? O que Ele tem para nós reservado vai durar para sempre, né? O galardão, as promessas dele, toda a recompensa de tudo que a gente faz para Ele que nem precisaria, sabe? Tudo que Ele fez por nós é tão maior e tão melhor. Mesmo assim, a gente vai ter recompensa por tudo que a gente faz para Ele nessa terra. E tudo isso vai durar não só aqui, mas para a eternidade. E saber disso é tão poderoso, sabe? Faz a gente olhar para as coisas desse mundo e ter uma outra visão, sabe? Tudo isso vai passar. É lindo, é bonito, é tecnológico, é avançado, mas passa, sabe? Quantas pessoas e quantas pessoas morrem de câncer todos os anos, sabe? Tem tratamento, tem medicamento, tem avanço, tem tudo. Mas chega num ponto que não tem o que fazer. Todo dinheiro, todo recurso, não tem o que fazer. Vai partir, entendeu? E se não for por isso, vai ser outra questão. A gente tem um tempo específico, né, determinado nessa Terra. Não vai passar aí de 120 anos. Se estourar muito, 120 anos. Mas não vai passar disso. Nós vamos partir. Então, assim, o que Deus tem para nós? Não se limita a esse espaço de tempo tão curto. É muito melhor, é muito maior. Então, a gente entregar a nossa vida para Ele durante esse pequeno tempo que a gente tem é tão pouco diante do que Ele tem pra gente, sabe? Então, observar isso, refletir sobre isso, faz a gente também conseguir lidar com essas tentações, né, que parecem tão boas e no momento até são boas, são agradáveis para a carne, né, mas vão passar e vão passar e vão trazer junto com ela, né, a consequência de pecado, a consequência da tristeza, a angústia, a culpa, a falta de satisfação com a nossa vida, com a nossa caminhada aqui nessa terra, destruindo o nosso corpo, a nossa mente. Então, assim, não vale a pena, sabe? Tudo que Deus tem para nós é muito maior e melhor do que qualquer tempo, do que qualquer poder que a gente possa conquistar nessa terra. E o problema não é só a gente desejar mais essas coisas do mundo do que é o Senhor. É a gente achar que pode colocar elas dentro do Evangelho. Pode usar essas ferramentas para atrair as pessoas de Jesus, fazer o Evangelho mais bonito, mais atrativo, mais saboroso, né? E sendo que o Evangelho é algo que é tão amargo, né? O que Deus tem para nós, a redenção, a salvação é algo maravilhoso. Mas isso tem um preço de renúncia, de entrega, de você levar a sua cruz, de você pagar um preço, né, de sofrer por Jesus. Então, assim, não tem como se tornar isso mais agradável, a não ser que você minta. Então, é muito ruim quando a gente começa a negociar. Não que você não possa usar recursos. Tem coisas que dá para poder você trabalhar aí e usar, que não sejam pecado, que não sejam coisas que distorçam o evangelho real, né? Tudo isso pode ser usado. Mas muita coisa tem sido usada na nossa atualidade que tem deturpado o evangelho. Tem desconfigurado ele para tornar ele mais doce, mais agradável e mais atraente às pessoas. Não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. E um exemplo disso é quando o rei Acais, né, ele tem ali umas práticas meio duvidosas e ele está fazendo uma viagem. Ele é um rei de Judá naquela época, está registrado na Bíblia. E ele vai fazer uma viagem para Damasco, né, pra conversar lá com o rei, se eu não me engano. E lá ele vê um altar. O altar ele se agrada muito, né? Todo o Israel já tinha o templo de Salomão, eles tinham já uma forma estabelecida pelo Senhor, porque o Senhor sabe como ele deve ser adorado, não é a gente que tem que falar, não, eu vou fazer dessa forma, o outro vai fazer de outra forma. Ele via esse modelo, toda essa planta para ajudar. Antes dele chegar lá, quando ele chega finalmente em Judá, o altar já está construído, né? O sacerdote obedeceu e tal. Então ele pega, tira o altar que estava lá, no caso é o altar de bronze, ele tirou o altar de bronze do lugar, deslocou ele, falou, tal e tal oferta vai ser feita sobre o altar de bronze, como Deus mandou, mas oferta X, X, Y vai ser feita nesse altar novo que eu mandei fazer.
Então ele faz isso, ele coloca algo que é abominável dentro do templo de Deus. Cadê o resto do vídeo? Não sei. Devo ter apagado, esqueci. Vamos continuar por áudio aqui e finalizar com vocês. Então, o Senhor nunca vai se agradar dessa mistura das coisas do inferno, das coisas desse mundo, das estratégias de Satanás para poder dar uma ajudinha para Deus, para poder estar fazendo a vontade do Senhor de forma mais eficiente. Né? Deus tem seus métodos, suas formas de ser adorado, de ser engrandecido. A gente tem que andar de acordo com o que Ele quer, não de acordo com o produto da nossa mente, muito menos com os conceitos desse mundo. Então, que a gente possa ser transformado e deixar o Espírito Santo conduzir. Ele vai nos dar estratégia, sabedoria, discernimento, vai nos dar capacidade para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não os mecanismos desse mundo que são pecaminosos, estão caídos. Então, que a gente possa depender de todo o tempo do Senhor, da palavra e do Evangelho, que é eterno e poderoso para transformar qualquer um. Que a gente não seja como Acais, que pecou não só nesse ponto aí, muito mais. Ele chegou a sacrificar seu próprio filho para poder conseguir o favor de outros deuses. Então que a gente não tenha esse coração desobediente e possa fazer a vontade de Deus todo o tempo. E é isso, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima.